Saúdo a todos os presentes, familiares, aos noivos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita honra que estamos aqui e compartilhar desse momento. E eu queria, antes de iniciarmos aqui a conduzir a mensagem, que você me ajudasse com oração para o casal. E com certeza esse é o início de uma nova etapa. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí? Senhor Deus e Pai, aqui estamos nessa tarde já agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós. Agradeço por cada um que saiu da tua casa para estar aqui, compartilhando deste momento especial do Jonatas, da Márcia. Eu louvo a Ti por esse casal. Eu peço a Ti, Deus, que essa tarde seja inesquecível para a vida deles, Pai, como o início de uma nova história, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esses momentos, que o Senhor possa nos dar a trégua, Senhor, da Tua chuva, para que possamos completar com esta obra. Um novo ministério se nasce e nós acreditamos nisso. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença nesse lugar, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar o teu assento. Glórias ao grande Deus. Jonatas, Márcia, imagino como está o coração de vocês essa tarde. E garanto que os que estão aí, tem muitos ansiosos, talvez preocupados, ainda mais quando olha para o tempo e diz, olha a chuva chegando. É a chuva de bênçãos que vem para a vida de vocês. Acredite nisso. E é um prazer para mim estar aqui. Agradeço ao pastor Mário pelo convite, por estar participando deste momento e dizer para vocês, o Senhor preparou para vocês grandes coisas. A palavra do Senhor diz, lá no início, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, ele falava assim, deixará o homem a tua casa, o teu pai e a tua mãe, e unir-se-á a sua esposa. E os dois serão uma só carne. E o interessante disso é que quando a gente pensa em uma só carne, por que que o Senhor ele intitula dessa forma? Porque Ele não quer que haja mais divisão, separação. Aqui há uma fusão. E se houver uma divisão, uma separação, você arranca uma parte de si. Se nós pensarmos em nós se tornando uma carne, nós somos uma carne. E por mais que nós tenhamos um órgão em nós deficiente, mas se você puder manter ele ali quietinho, você vai manter. E com a esperança de sempre que aquele órgão possa voltar a funcionar. Esse é o sentido de uma só carne. Vai chegar momentos em que talvez um vai estar com um problema maior do que o outro. As lutas do dia, sentimentos, as adversidades, elas vão aparecer a todo instante para nos provar, para provar o casamento, para provar vocês. Mas é nessa carne, quando um está fraco, o outro acolhe, o outro abraça, o outro pega pela mão e coloca de pé. Para isso precisa ter amor. E não é um amor comum, é um amor que o Senhor nos deu. E eu queria ler um texto bíblico aqui, junto com vocês, que fala sobre isso, sobre o nosso compromisso. Em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9, fala sobre as virtudes recomendadas. E eu vou ler para vocês aqui. Diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros como um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes paciente, na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Concedei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma recomendação que o Senhor disse para todos nós, mas principalmente no momento que vocês vão passar de adversidades, e lembrar nessas recomendações de amor fraternal, o amor que transcende a paixão, porque a paixão é algo que ferve no momento, mas o amor ele é eterno. O amor, eu digo, que é aquele que mesmo eu não querendo fazer, eu faço. É isso, um pelo outro. Quando um está chorando, às vezes por uma discussão, que elas virão, sempre tem que um dar um braço a torcer. Senão, você não demonstra o amor fraternal. É importante isso. E o Senhor tem uma recomendação para você, Jonatas, e para você, Márcia. E eu queria ler, porque essa recomendação está aqui. E para todos nós que estamos aqui, aqueles que pensam em casar, os casados, há uma recomendação do Senhor para nós. Lá em Efésios, no capítulo 5, tem uma recomendação direta para você, Márcia, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Olha que interessante. Quando lemos o texto, e principalmente as mulheres, olha que carga é essa, submissa ao marido. Mas submissão quer dizer estar na mesma missão que ele. O Senhor trouxe a mulher para ser uma adjuntora, não alguém que vai estar inferiorizado ao marido. Mas entender que precisa ter ordem desse. Vocês me ouvem? Ó, só que eu ia falar em voz alta. Vocês me ouvem? Amém. Então, as mulheres, elas têm que entender que elas estão num corpo. E por ter ordem e decência, precisa que um tome a direção. Tome a rédea. Tome a decisão. Eu não sei se vocês já ouviram dizer um ditado que diz que cachorro com muito dono morre de fome. Então, se eu tiver um tomando uma decisão para um lado, uma para o outro, a decisão nunca é tomada. Vai haver necessidade, vai haver falhas e a discórdia aumenta. É por esse motivo que a mulher tem que entender a posição de submissão. Estou na mesma missão, mas eu vou dar os meus palpites, porque a gente faz juntos isso. Porém, eu vou deixar que ele fale. A responsabilidade é dele. Essa é a missão, Márcio. Não é tão difícil, principalmente quando estamos na presença do Senhor. Porque quando você faz isso, você abençoa a tua casa, o teu ministério, e está sendo abençoado do Senhor. Mas não tem só para a Márcia, tem também para o Jonas. E aí, nós vemos aqui na Escritura, no capítulo 5 mesmo, um pouquinho mais embaixo, diz assim, a partir do versículo 25, maridos, amai as vossas mulheres, ou a vossa mulher, melhor dizendo, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para se santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. A responsabilidade do homem, se a gente for comparar, é um pouquinho pior do que o da mulher. Porque Deus não fala para a mulher morrer pelo marido. Mas a gente entende que Cristo, como cabeça, nós temos a responsabilidade de cuidar, de zelar, de morrer por ela. Mantê-la perfeita, sem mácula. Sabe que eu entendo isso? Às vezes a gente investe dinheiro em tanta coisa, mas esquece de investir na esposa. Né? A gente começa a falar assim, eu quero comprar um carro novo, uma casa nova, umas roupas novas, mas precisa investir na esposa. Porque a igreja do Senhor é sem mácula, sem ruga, perfeita. E não há nada melhor e prazeroso do que você ter alguém do teu lado que está feliz. E morrer por ela. Se eu fosse perguntar, é claro, para o Jonas e para a Márcia aqui, nesse momento é prazeroso. Mas para alguns que estão aí, você está pronto para morrer pela sua esposa? É assim. Mulher, você está pronta para ser submissa ao seu marido? Então é isso que nós temos que entender. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Essa é a escritura. É assim que funciona. E nós acreditamos nisso. E eu sei que se vocês cumprirem dessa forma, vocês continuarão sendo abençoados. E o ministério de vocês irão prosperar. Porque quando eu falo de ministério, eu não estou falando da igreja. Eu estou falando do ministério família. Porque Deus, Ele não criou a igreja antes da família. Deus criou a família antes da igreja. Voltando no Éden, Deus preparou sim o ambiente, preparou luz, preparou terreno, preparou jardim, para que o homem e a mulher estivessem ali. Lembrando, o Senhor olhava para Adão e disse o quê? Não é bom que ele viva sozinho. Vou fazer para ele uma adjuntora, a obra-prima. Então, fez Adão adormecer e da costela, do próprio Adão, do corpo do teu corpo, fez a mulher. Para que estivessem andando lado a lado. Para que estivessem juntos, caminhando juntos. E esse é o ministério que Deus instituiu. Eu queria aqui agora ver o que Jonas tem para entregar para Márcia. E Jonas, qual é o penhor que você tem a oferecer a Márcia e a apresentar diante destas testemunhas?
Eu, Jonatas, recebo a ti, Márcia, como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar você, respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias das nossas vidas, até que a morte nos separe. Eu, Márcia, recebo a ti, Jonatas, como meu legítimo marido. Prometo ser fiel, amar você, respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias das nossas vidas, até que a morte nos separe. Jonatas, você aceita Márcia como sua legítima esposa, prometendo ser fiel por todos os dias da sua vida até que a morte o separe? Sim. Márcia, você aceita o Jonatas como seu legítimo marido, prometendo ser fiel por todos os dias de sua vida até que a morte o separe? Sim. Tem mais, calma aí, gente. Glórias a Deus. Para ter um efeito jurídico diante da lei, eu vou fazer a leitura da ata para ter um efeito civil. Então essa aqui é a ata de casamento religioso com efeito civil de Jonatas Augusto de Campos e Márcia Cristina Epifânio. Aos 19 de novembro de 2022, no Espaço Duas Princesas, a Rua Vitório, sem número, Condomínio Vitória, Bairro dos Pires, em Limeira, Estado de São Paulo, perante a mim, Pastor Kleber dos Santos Scaringi, ministro célebre, e na presença das testemunhas, adiante nomeadas e assinadas, presente ainda o povo de Deus, após haverem firmado o propósito de se casarem livremente e de espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime da comunhão parcial de bens. Jonatas Augusto de Campos, de nacionalidade brasileira, solteiro, profissão auxiliar de escritório, natural de Limeira, São Paulo, nascido em 26 de março de 92, residente domiciliado na Rua Joaquim da Cruz Maduro, 331, Parque Victor da Andréia, na cidade de Limeira, São Paulo. Filho de Mário César Campos e Rosana Aparecida Costa de Campos. E Márcia Cristina Epifânio, de nacionalidade brasileira, solteira, profissão secretária, natural de Limeira, São Paulo, nascida em 1 de junho de 91. Residente domiciliada na Rua Sergipe, 21, Vila Santa Rosália, na cidade de Limeira, São Paulo. Filha de Wilson Roberto Epifânio e Maria de Lourdes Rosa Epifânio. Foi apresentado o certificado de habitação expedido pelo oficial de registro das pessoas naturais e de interdição e tutela da sede da comarca de Limeira, Estado de São Paulo, aos 4 de novembro de 2022. O casamento foi celebrado segundo o rito evangélico, sem qualquer impedimento e nos termos da Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 2º, e da Lei 6.015/73, artigos 71 a 73. O contraente, em virtude do casamento, passará a usar o nome Jonatas Augusto de Campos. A contraente, em virtude do casamento, passará a usar o nome Márcia Cristina Epifânio de Campos. Foram testemunhas Ederson Murilo de Campos, brasileiro, solteiro, assistente de compras e venda internacional, portador da cédula de identidade URG. Residente domiciliado na Rua Florindo Estina, 44, apartamento 403, Jardim Cidade Universitária, nesta cidade. Marta Vieira Bastos, brasileira, solteira, assistente administrativo, portadora da cédula de identidade URG. Residente domiciliada na Rua João Pérez, 34, Vila Ré,
na cidade de São Paulo, São Paulo. O Douglas Epifânio, brasileiro, solteiro, operador de logística, portador da célula de identidade RG, residente domiciliado à rua Sidney Antônio Rabesco 690, condomínio Alexandre Janoski Filho, nessa cidade. E Fátima Antônia Aparecida Caetano, brasileira, solteira, auxiliar de secretária, portadora da célula de identidade URG, residente domiciliada na rua Maestro Biagio Pincelli, 10, bloco 6, apartamento 41, Jardim Olga Verone, nesta cidade. E para tudo constar, eu, pastor Kleber dos Santos Caringe, ministro célebre, lavro o presente termo que vai por mim assinado pelos nubentes e pelas testemunhas em livro em avulso para fins de registro junto ao serviço competente. Que vocês, como abençoadores, estendessem as vossas mãos para cá. Pai, aqui já foi confirmado. Por cada um deles, já disseram sim, que vão cumprir com a instituição o casamento. Então eis aqui, não só a minha bênção, mas a bênção de todas as testemunhas que aqui estão, Pai, sobre a vida do Márcio. Do Jonas, perdão. Jonas, seja abençoado, seja visitado pelo Senhor, para que te dê sabedoria, para que te dê visão. E nesse novo momento, você possa ter estratégias do Senhor para se desviar de todas as astúcias ciladas do mal. E cada dia você seja abençoado como um cabeça. Tome as melhores decisões em o nome de Jesus. Márcia, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Você é amada, você é respeitada. E que nesse casamento você entenda que como mulher virtuosa, não só para o teu esposo, mas o Senhor assim espera de você. Nós que aqui estamos como testemunhas, abençoamos vocês em o nome de Jesus Cristo. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante a mim, ministro de Cristo, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome de Jesus Cristo, vos declaro casados. Vocês irem, tem um presente aqui para vocês, tá? Que seja baseado nessas escrituras a vida de vocês. Nós vamos receber uma bênção aqui do nosso irmão presbítero. Recandalabasudecas, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Todos digam amém.
Glória a Deus.